Capítulo 24. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém. E chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel. Além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaque. E a Isaque, dei Jacó e Esaú, e a Esaú, dei a montanha de Seir, para possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os perizeus, e os cananeus, e os heteus, e os gigazeus, e os heveus, e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. E enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus. Não com a tua espada nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo, e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor, e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará, e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor, para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu estas palavras, no livro da lei de Deus. E tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras, que o Senhor nos tem falado. E também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança. E depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu,
com idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Araão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. História da Redenção, capítulo 18. A Lei de Deus. Depois que os filhos de Israel deixaram Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Aqui o povo entrou num solene concerto com Deus, aceitando-o como seu soberano, tornando-se eles súditos peculiares de sua divina autoridade. Disse o Senhor a Moisés: Eis que aqui virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Quando os hebreus encontraram dificuldades no caminho, mostraram-se dispostos a murmurar contra Moisés e Arão, e acusá-los de conduzirem a hoste de Israel do Egito para destruí-la. Deus iria honrar Moisés diante deles, de maneira que fossem levados a confiar nas suas instruções, e soubessem que ele pusera seu espírito sobre ele. Preparação para a aproximação de Deus. O Senhor deu então a Moisés orientações expressas no que concernia à preparação do povo para ele aproximar-se deles, a fim de ouvirem o anúncio de sua lei, não por anjos, mas por ele mesmo. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Foi requerido do povo a abstenção de trabalhos e cuidados seculares, e que tivessem pensamentos devocionais. Deus requereu também que lavassem suas vestes. Ele não é menos minucioso agora do que foi então. Ele é um Deus de ordem, e requer que seu povo, ora sobre a terra, observe hábitos de estrita limpeza. E os que adoram a Deus com vestes, e eles próprios manchados, não se apresentam diante dele de modo aceitável. Ele não se agrada de sua falta de reverência, e não aceitará o serviço de adoradores impuros, pois insultam o seu autor. O Criador dos céus e da terra considerou a limpeza tão importante que disse: Lavem eles as suas vestes. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou frechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Esta ordem foi designada para impressionar a mente deste povo rebelde com uma profunda veneração a Deus, o autor e autoridade de suas leis. Manifestação de Deus em terrível grandeza. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta,
de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. A hóstia angélica que atendia a divina majestade convocou o povo com um som semelhante ao de trombeta, que cresceu estrepitosamente até que toda a terra tremeu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. A majestade divina, descendo numa nuvem com um glorioso séquito de anjos, aparecia como chamas de fogo. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o termo até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes, que se chegam ao Senhor, se hão de se consagrar, para que o Senhor não os fira. Assim o Senhor, com terrível majestade, expôs sua lei do Sinai, para que o povo cresce. Ele fez acompanhar a doação da lei de sublimes exibições de sua autoridade, para que soubessem que ele era o único Deus vivo e verdadeiro. A Moisés não foi permitido entrar na nuvem de glória, apenas aproximar-se e entrar na espessa treva que a circundava. Ele permaneceu entre o povo e o Senhor. A lei de Deus proclamada. Depois de ter o Senhor dado tantas evidências de seu poder, declarou-lhes quem ele era. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O mesmo Deus que exaltou o seu poder entre os egípcios, agora proferiu sua lei. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. O 1º e 2º mandamentos pronunciados por Jeová são preceitos contra a idolatria, pois a idolatria, se praticada, levaria longe os homens no pecado e rebelião, e resultaria no oferecimento de sacrifícios humanos. Deus queria proteger contra qualquer aproximação de tais abominações. Os primeiros 4 mandamentos foram dados para mostrar aos homens seus deveres com Deus. O 4º é o elo de ligação entre o grande Deus e o homem. O sábado, especialmente, foi dado para benefício do homem e para a honra de Deus. Os últimos 6 preceitos mostram o dever do homem para com seus semelhantes. O sábado devia ser um sinal entre Deus e seu povo para sempre. Dessa maneira, devia ser um sinal. Todos os que observassem o sábado significariam por tal observância serem adoradores do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. O sábado devia ser um sinal entre Deus e seu povo, enquanto ele tivesse um povo sobre a terra para servi-lo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos.
Respondeu Moisés ao povo: Não temais. Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura, onde estava Deus. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: Vistes que dos céus eu vos falei. A majestosa presença de Deus no Sinai e as comoções ocasionadas na terra pela sua presença, os tremendos trovões e relâmpagos que acompanharam esta visitação de Deus, de tal maneira impressionaram a mente do povo, com temor e reverência para com sua sagrada majestade, que instintivamente se afastaram da terrível presença de Deus, temendo que não pudessem suportar sua terrível glória. O perigo da idolatria. Novamente Deus desejou guardar os filhos de Israel da idolatria. Disse ele: Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Eles estavam em perigo de imitar o exemplo dos egípcios, fazendo para si imagens para representar a Deus. O Senhor disse a Moisés: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti, e te levantará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. O anjo que ia diante de Israel era o Senhor Jesus Cristo. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente, e despedaçarás de todo as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Êxodo capítulo 23, versos 24 e 25. Deus desejava que seu povo entendesse que somente ele devia ser objeto do seu culto. E quando derrotassem as nações idólatras ao seu redor, não deviam preservar nenhuma das imagens de sua adoração, mas destruí-las totalmente. Muitas dessas deidades pagãs eram dispendiosas, de belíssima feitura, que podiam tentar aqueles que haviam testemunhado a idolatria, muito comum no Egito, a mesmo considerar estes objetos insensíveis com algum grau de reverência. O Senhor queria que seu povo soubesse que era por causa da idolatria daquelas nações que as conduziu a todos os graus de impiedade, que ele usaria os israelitas como seus instrumentos para puni-los e destruir seus deuses. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo aonde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que multipliques e possua a terra por herança. Porei os teus termos desde o mar Vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servirdes aos seus deuses, isto te será cilada. Êxodo capítulo 23, versos 27 a 33. Estas promessas de Deus a seu povo foram condicionadas à sua obediência. Se servissem ao Senhor inteiramente, ele faria grandes coisas por eles. Depois de Moisés ter recebido os juízos de Deus, tendo-os escrito para o povo, e também as promessas condicionadas à obediência, disse-lhe o Senhor: Sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos.
Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo que falou o Senhor, faremos. Êxodo capítulo 24, versos 1 a 3. Moisés escrevera não os 10 mandamentos, mas as ordenanças que Deus queria que observassem, e as promessas sob condição de sua obediência a ele. Leu isto ao povo, e eles se comprometeram a obedecer a todas as palavras que o Senhor tinha dito. Moisés então escreveu o seu solene compromisso num livro, e ofereceu sacrifício a Deus pelo povo. E tomou o livro da aliança, e o leu ao povo, e eles disseram: Tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Êxodo capítulo 24, versos 7 e 8. O povo repetiu seu solene compromisso ao Senhor, de fazer tudo o que ele havia falado, e ser obediente. A eterna lei de Deus. A lei de Deus existia antes de o homem ser criado. Os anjos eram governados por ela. Satanás caiu porque transgrediu os princípios do governo de Deus. Depois que Adão e Eva foram criados, Deus os fez conhecer sua lei. Ela não estava escrita, mas foi-lhes relatada por Jeová. O sábado do 4º mandamento foi instituído no Éden. Depois de haver Deus feito o mundo e criado o homem sobre a terra, fez o sábado para o homem. Após o pecado e a queda de Adão, coisa alguma foi tirada da lei de Deus. Os princípios dos 10 mandamentos existiam antes da queda e eram de caráter apropriado à condição de uma santa ordem de seres. Depois da queda, os princípios desses preceitos não foram mudados, mas foram dados preceitos adicionais que viessem ao encontro do homem em seu estado decaído. Estabeleceu-se então um sistema que requeria sacrifício de animais, para conservar diante do homem aquilo de que a serpente fizera a Eva descrer, que a penalidade da desobediência é a morte. A transgressão da lei de Deus tornou necessária que Cristo morresse como sacrifício, e assim abrisse caminho para o homem escapar da penalidade e ainda preservar a honra da lei de Deus. O sistema de sacrifícios devia ensinar ao homem a humildade em vista de sua condição decaída, e conduzi-lo ao arrependimento e confiança em Deus somente, mediante o Redentor prometido para perdão de sua passada transgressão da lei divina. Se a lei de Deus não tivesse sido transgredida, jamais teria havido morte, nem teriam sido necessários preceitos adicionais para se ajustarem à decaída condição humana. Adão ensinou a seus descendentes a lei de Deus, que foi transmitida aos fiéis através de sucessivas gerações. A contínua transgressão da lei de Deus atraiu um dilúvio de água sobre a terra. A lei foi preservada por Noé e sua família, que, por procederem corretamente, foram salvos na arca por um milagre de Deus. Noé ensinou a seus descendentes os 10 mandamentos. O Senhor, desde Adão, preservou para si um povo em cujo coração estava a sua lei. Disse de Abraão: Porque Abraão obedeceu a minha palavra, e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis, capítulo 26, verso 5. O Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Gênesis 17, 1 e 2. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Ele então requereu de Abraão e sua descendência a circuncisão, que era um círculo cortado na carne, como um sinal de que Deus os havia cortado e separado de todas as nações como seu tesouro peculiar. Por este sinal, eles solenemente se comprometeram a não se ligar por casamento com outras nações, pois assim fazendo, poderiam perder sua reverência a Deus e sua santa lei, e se tornariam como as nações idólatras ao redor deles. Pelo ato da circuncisão, eles solenemente concordaram em cumprir a sua parte nas condições da aliança feita com Abraão, de se separarem de todas as nações e serem perfeitos. Se os descendentes de Abraão se tivessem mantido separados das outras nações, não teriam sido seduzidos à idolatria. Conservando-se separados das outras nações,
seria removida deles uma grande tentação de comprometer-se em suas práticas pecaminosas e rebeldia contra Deus. Perderam em grande medida seu peculiar e santo caráter por se misturarem com as nações ao redor. Para puni-los, o Senhor trouxe sobre sua terra a fome, que os compeliu a descerem ao Egito para preservar a vida. Mas Deus não os abandonou enquanto estavam no Egito, por causa de sua aliança com Abraão. Permitiu que fossem oprimidos pelos egípcios, para que tornassem a ele em seu desespero, escolhessem seu justo e misericordioso governo e obedecessem a seus reclamos. Eram apenas umas poucas as famílias que desceram ao Egito. Elas aumentaram para uma grande multidão. Alguns foram cuidadosos ao instruir seus filhos na lei de Deus, mas muitos israelitas haviam testemunhado tanta idolatria que tinham ideias confusas da lei de Deus. Aqueles que temiam a Deus clamavam em angústia de espírito para que quebrasse o seu jugo de amarga servidão, tirando-os da terra de seu cativeiro, para que pudessem estar livres para servi-lo. Deus ouviu suas súplicas e suscitou Moisés como seu instrumento para efetuar o livramento de seu povo. Depois que eles deixaram o Egito e que as águas do Mar Vermelho tinham sido divididas diante deles, o Senhor os provou para ver se confiariam naquele que os havia tirado, uma nação de outra nação, por sinais, tentações e maravilhas. Escrita em tábuas de pedra. Para deixá-los sem escusas, o próprio Senhor condescendeu em descer sobre o Sinai, envolto em glória e circundado por seus anjos, e na mais sublime e terrível maneira fez conhecida a sua lei dos 10 mandamentos. Não confiou o seu ensino a ninguém, nem mesmo a seus anjos, mas proclamou sua lei com voz audível aos ouvidos de todo o povo. Não a confiou mesmo então à curta memória de um povo que fora propenso a olvidar seus reclamos, mas escreveu-a com seu próprio dedo santo sobre tábuas de pedra. Tiraria deles toda a possibilidade de misturarem com seus santos preceitos qualquer tradição, ou de confundirem suas exigências com as práticas de homens. Então ele se aproximou ainda mais de seu povo, que tinha sido tão pronto a extraviar-se, pois não queria deixá-los meramente com 10 preceitos do Decálogo. Ordenou que Moisés escrevesse juízos e leis, conforme os ditasse, dando minuciosas instruções quanto ao que ele requeria que realizassem, e assim resguardou os 10 preceitos que ele havia gravado sobre as tábuas de pedra. Estas específicas instruções e reclamos foram dadas para atrair o errante homem à obediência da lei moral, a qual era tão propenso a transgredir. Se o homem tivesse guardado a lei de Deus, tal como foi dada a Adão depois da queda, preservada na arca por Noé e observada por Abraão, não teria havido necessidade da ordenança da circuncisão. E se os descendentes de Abraão tivessem guardado a aliança, da qual a circuncisão era um sinal ou compromisso, jamais teriam eles caído na idolatria, nem teria sido permitido descerem ao Egito, e tampouco teria havido necessidade de Deus proclamar sua lei do Sinai, gravando-a sobre tábuas de pedra e guardando-a por definidas instruções nos juízos e estatutos de Moisés. Os juízos e estatutos. Moisés escreveu estes juízos e estatutos da boca de Deus enquanto estava com ele no monte. Se o povo de Deus tivesse obedecido aos princípios dos 10 mandamentos, não teria sido necessário dar a Moisés instruções específicas que ele escreveu num livro, relativas ao seu dever para com Deus e de uns para com os outros. As definidas instruções que o Senhor deu a Moisés, quanto à obrigação de seu povo, uns para com os outros e para com o estrangeiro, são os princípios dos 10 mandamentos simplificados e dados de maneira definida, de modo que eles não precisassem errar. O Senhor instruiu a Moisés definidamente quanto aos sacrifícios cerimoniais, que deviam cessar com a morte de Cristo. O sistema de sacrifícios simbolizava o oferecimento de Cristo como um cordeiro sem manchas. O Senhor primeiro estabeleceu o sistema de ofertas sacrificais, com Adão depois da queda, e este o ensinou aos seus descendentes. Este sistema foi corrompido antes do dilúvio, e por aqueles que se separaram dos fiéis seguidores de Deus e se empenharam na construção da Torre de Babel. Eles sacrificaram aos deuses de sua própria feitura, em vez de ao Deus dos céus. Ofereceram sacrifícios não porque tivessem fé no Redentor por vir, mas porque pensavam que deviam agradar seus deuses
pelo oferecimento de muitos animais sobre poluídos altares idólatras. Sua superstição levou-os a grandes extravagâncias. Ensinava ao povo que quanto mais valioso o sacrifício, maior prazer ele daria a seus ídolos e maior seria a prosperidade e a riqueza de sua nação. Portanto, seres humanos eram frequentemente sacrificados a estes ídolos insensíveis. Aquelas nações possuíam, para controlar as ações do povo, leis e regulamentos que eram cruéis ao extremo. Suas leis eram feitas por aqueles cujo coração não fora suavizado pela graça. Enquanto passavam por alto os mais degradantes crimes, uma pequena ofensa acarretava a mais cruel punição por parte dos que tinham autoridade. Moisés tinha isso em vista quando disse a Israel: Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus. Como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpre-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: Certamente este grande povo é gente sábia e entendida. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Deuteronômio capítulo 4, verso 5. Amados, 22 de fevereiro de 2018. No meu sonho, fui levada a um lugar onde havia uma reunião de muitos líderes de crianças, adolescentes e jovens. Houve um grande debate naquele lugar em relação à educação dessas crianças. Então, alguns disseram algumas coisas, outras acharam que estavam certas. Então a irmã começou a falar, e outra irmã se juntou a ela, e convenceram aquela grande multidão a dar aos filhos o melhor em educação para educá-los. Então eles trouxeram um ônibus enorme e juntaram todas essas crianças, adolescentes e jovens, e os levaram embora. Naquele momento, eu lhes disse para não irem embora, mas meus esforços foram em vão para fazê-los entender. Porque todos que estavam lá soltaram seus filhos, como quando você solta um pacote que carregou para cima por horas. Então, eles acreditam, algumas pessoas que liberam seus filhos. Eu disse a ele, mas eles vão acreditar nessas pessoas em vez de um escrito está? Mas eles não prestaram atenção. Comecei a exortá-lo a lembrar Madison. Lembre-se de Jesus, João Batista, até mesmo o que tinha que acontecer antes de Moisés estar pronto para ser usado, onde todo esse protocolo tinha que ser arrancado dele e esvaziado para preenchê-lo agora dos dons do ministério e da operação que Deus estava lhe dando. Eles zombaram e partiram, até que eu fiquei sozinha no lugar. Meu acompanhante me disse algo muito triste. Ele estava triste, então o que ele disse foi: Vamos, porque vamos a um lugar e vamos ver o que aconteceu. Chegamos a esta grande casa. Essa casa tinha muitos quartos, e em cada um deles havia uma cena diferente. Em um deles, entrei em uma sala e vi meninas. Eram meninas bebês. Estavam muito bem arrumadinhas. Elas estavam nas camas com bonecas e bichos de pelúcias. Então, essas bonecas e bichos de pelúcias foram dedicados ao mal. Era o que eu podia ver. O que eles estavam me mostrando. Desde pequena, essas coisas que viviam dentro dessas bonecas e bichos de pelúcia. Elas doutrinavam no mal, porque essas bonecas estavam possuídas. Eu as via assim. Como os anjos maus viviam dentro daquelas bonecas e bichos de pelúcia. Então eu fui para outro quarto e vi um menino, no meu entender. Essa criança teria 2 ou 3 anos de idade. Lá ele estava na frente de uma tela de videogame.
Sua vida de aprendizado espiritual passou como água em um vidro quebrado. Então ele não estava encharcado ou cheio disso. Ele só estava naquela sala hipnotizado com aquele videogame. Em outro quarto, quando entrei, lá estava. Era um quarto muito escuro. Havia uma menininha descansando. Era uma menininha linda, com olhos muito pronunciados. Ao entrar e tentar abrir as janelas para que a luz entrasse, uma força me pegou pelos braços para que eu não abrisse, mas meu acompanhante me ajudou e eu pude abri-las. E muitas bonecas saíram correndo e se esconderam debaixo da cama onde essa menina estava. Então eu peguei a garota, eu a levei de lá e me disseram para colocá-la em uma grande sala, onde naquela sala o que estava sendo lido era a Bíblia constantemente. Naquele momento saímos da sala e entramos em outro quarto. Lá eu vi pais. Os pais ficaram sobrecarregados, porque viram seus filhos que estavam desesperados com o dever de casa, que não lhes dava tempo de qualidade para educar seus filhos na verdadeira educação, que são as coisas de Deus. Eu os vi escravizados. Eles foram oprimidos por hostes malignas que os cercavam e eles não sabiam como escapar. Então, nós deixamos aquele lugar sem passar mais e seguimos a rota. E fui levada para outro quarto onde havia jovens lá. Eles eram cerca de 3 jovens e foram absorvidos em filmes de violência e ficção científica. Eu os vi ao lado deles, enquanto eles estavam sentados assistindo a esses filmes. Havia anjos, mas esses anjos eram maus. Eles tentaram não ouvir mais nada, nada além do que eles estavam mostrando, o que tinham preparado para eles. Então, naquele momento, cheguei mais perto e tentei fazê-los perceber quem os estava controlando. Mas seus rostos, quando olhavam para mim, pareciam hipnotizados. Não havia como fazê-los ver a razão. Então, meu acompanhante me disse uma coisa muito triste. Vamos, sua sorte já está lançada. Naquele momento eu fiquei meio desesperada e disse: Senhor, mas o que vamos fazer? Vamos embora. Depois fomos para outro cômodo, este era maior no espaço. Lá vi jovens adultos que estudaram cada um livros de sua preferência. E todos felizes e ansiosos, que ao finalizar aquele livro, eles esperariam a remuneração, dinheiro por ter estudado esses livros. Então, num canto, estava o livro dos livros. Lá havia a Bíblia, onde me foi indicado que era a verdadeira sabedoria, o caminho da vida eterna. E estava ali esquecido e empoeirado. Nenhum dos que estavam naquela sala tinha alguma atenção a este livro. Então saímos de lá, fomos para outra sala e lá havia adultos, todos eles em seus esforços de trabalho secular. Eles não tinham paz e estavam cercados por força do mal que os encorajavam a continuar por compensação material, embora sentisse que não deviam fazê-lo. Mas as dívidas os oprimiam e outros temiam deixar ir por medo e de seu estado de conforto que sentiram quando estavam nessa situação. Então comecei a conversar com eles, mas eles também não me entendiam. Não sei o que aconteceu. Eu disse: Senhor, por quê? Meus olhos não podem mais continuar vendo isso. Eu quero ajudá-los. Mas naquele momento, quando meus olhos se abriram um pouco mais, vi os ouvidos dessas pessoas e vi como as mãos negras cobriam seus ouvidos. Então eu perguntei: Isso é sempre assim? Então a voz me respondeu: Eles escolheram. Eu exclamei com muita dor, porque isso é muito difícil para mim. Eu disse: Senhor, quão perto estamos do mundo vindouro? Ele respondeu: Os preparativos estão prontos. Em breve estaremos em casa. Então eu exclamei: Ó Santo e soberano Deus, e essas pessoas, o que será delas? Então meu acompanhante me disse: Vem. Eu vou te mostrar. Saímos da enorme casa, olhei para ela de longe. Comecei a chorar por ela por causa da situação que eu vivenciara. Eu tinha visto naquele lugar. Naquele momento, quando eu já estava vendo isso, um vento veio e piorou, e uma tábua da casa voou e caiu em meus pés. Eu me abaixei para pegá-la e vi algo que tinha escrito. Li a instrução que dizia: A Odisseia em letras vermelhas.
Quando olhei para cima, vi a casa de novo, mas não estava em seu lugar. Havia um grupo de poucas pessoas. Vi bebês, crianças, jovens adolescentes, adultos, um pequeno grupo de pessoas sendo educadas ali, naquele mesmo lugar, onde aquela casa não estava mais, por um lindo e belo personagem que brilhou com grande esplendor, que meus olhos não podiam olhá-lo muito, porque seu esplendor não me deixou quase vê-lo. Eu pude apreciar em um momento que sua mão direita foi levantada para o céu e com a outra ele segurou um livro que também brilhou. E ele instruiu, e todo mundo entendeu o que esse personagem estava dizendo. Eles começaram a andar atrás dele, mas agora não ao nível do solo, mas seus pés foram levantados no ar. Eu os vi quando eles subiram pouco a pouco. Então eu exclamei: Senhor, como vamos chegar a este grupo nesse nível? Então eu vi como eles foram educados. Eles foram educados somente na palavra de Deus. E eu fui instruída que para alcançar esse nível, nós deveríamos apenas educar na palavra de Deus. Naquele momento, a cena mudou. Vi pais que estavam educando seus filhos em casa, com a única palavra de Deus em suas mãos, e dela emanava cada ramo da fonte de sabedoria para eles e seus filhos. E como os anjos vieram, e eles participaram, e a paz reinou neles. Eu também vi jovens renunciando a seus desejos, expectativas, o que eles desejavam e o que eles queriam, mas não, eles estavam lá devorando a palavra da verdade, como quando eles vão passar por um exame minucioso e não podem se dar ao luxo de repreendê-lo. Então eu vi adultos também. Alguns estavam sozinhos em cantos, em lugares, outros em famílias, e soltando tudo por amor de Deus, apenas buscando o seu perdão e a aprovação. E nesse momento eu também via como nas famílias se iam 4 por 4, cada canto tirando de seu acampamento todos os anátemas, tudo o que impedia a presença de Deus em suas vidas. E essas pessoas gemiam pelas abominações que os rodeavam, e eles pediram para se livrar dessa contaminação. Então, naquele momento, eu me voltei para o meu acompanhante e perguntei: o que então faremos? E me disseram: alivie seu fardo, porque agora está quase chegando, e absorva sua sede pela santa, justa e verdadeira palavra de nosso grande Deus, porque o céu está quase perto. Então, naquele momento em que ouvi essas palavras, o céu está quase próximo, perguntei: quando será esta gloriosa esperança? Quanto falta? Eu quero sair, eu adicionei. Então ele olhou para mim sorrindo e me respondeu: o teste final está diante de você. Seja fiel até a morte e você receberá a coroa da vida. Então, naquele momento eu exclamei, um suspiro saiu e eu exclamei: Senhor, o teste final, quem será capaz de suportar? Ele me respondeu: nenhum que desde já descarte suas expectativas e desejos será capaz de triunfar. Apenas uma morte retumbante para o eu os ajudará a suportar e vencer. Então fez uma pausa e continuou dizendo: apenas uma coisa agora é importante. Saia do Egito, celebre a Páscoa comigo no deserto, me procure com todo o seu coração e você viverá. Então, naquele momento, eu exclamei: Senhor, me perdoe. Então eu disse: me perdoe, porque eu quero lhe fazer outra pergunta. O que é a Páscoa para você? Então ele respondeu: pare de viver para este mundo e resolva apenas viver para mim e para o meu reino, como Enoque, que celebrou a sua Páscoa de uma vez por todas e vive para sempre no meu reino. Naquele momento, amados, despertei. Não me contaram mais, não vi mais. Espero e oro ao Senhor de todo o meu coração que isso tenha impactado sua vida, que também possa impactar a vida de muitas pessoas que estão
realmente procurando pelo Senhor, e que todos possamos nos encontrar na pátria celestial. Que o Senhor os abençoe. Amados, 2 de maio de 2019. Em sonhos, eu estava em uma grande planície e ouvi uma voz que me dizia: vá em frente. Comecei a avançar e quando cheguei ao final da planície, um enorme espelho pousou na minha frente. Meu acompanhante disse: observa. Eu olhei com muita atenção para o espelho e pude ver grandes manchas sujas no meu vestido. Eu exclamei: ó Deus, estou suja, ajude-me. Meu acompanhante me disse: continue, continue o caminho. Eu estava subindo a montanha, mas meu coração estava muito triste por causa das manchas que haviam em minhas roupas. Me ajoelhei e chorei amargamente em súplicas pela limpeza das minhas roupas. Novamente ouvi a voz que me dizia: prossiga. Levantei-me muito triste e comecei a caminhar. Dei 4 passos e diante de mim outro espelho. Este parou e pude olhar-me atentamente no espelho e pude ver que as grandes manchas das minhas roupas haviam diminuído, mas ainda assim podia vê-las. Eu disse: ó Senhor, como me livrarei disso? Foi-me indicado: prossiga o caminho. O caminho tornou-se mais áspero e mais difícil. Eu dava um passo à frente e deslizava 2 para trás. Era muito difícil continuar. Me agarrava em tudo que estava no meu caminho: árvores, galhos para não cair. A dificuldade que tinha frente a mim era grande, mas a condição das minhas roupas enchia minha mente. Triste, eu caí no chão e exclamei: ó meu Deus, salva-me que pereço. E nesse momento, outro espelho passou na minha frente e eu pude me ver novamente. As manchas de minhas roupas, mesmo visíveis, eram muito pequenas. Olhei diretamente para mim mesmo e não pude vê-las, mas somente através do espelho eu conseguia vê-las. Eu comecei a gemer e chorar: Senhor, purifica-me, Senhor, purifica-me. Então continuei subindo o caminho acidentado. Senti nas minhas pernas o impulso da dolorosa jornada e não consegui por mim mesmo mudar. E estas ainda estavam manchadas. Eu chorei tão amargamente pela minha situação que quase perdi o fôlego e caí no chão. Então comecei a observar as grandes árvores, as flores e os pássaros, e assim fui me tranquilizando. Estes, ao vê-los, davam paz à minha alma abatida. Passei muito tempo olhando ao meu redor e recordando o santo casal no jardim do Éden e a morte agonizante de meu Jesus ao morrer na cruz do Calvário por mim. Enquanto ali estava, lembrando e olhando em volta daquela linda natureza, meu acompanhante disse: levante-se e continue subindo. Assim eu fiz, e logo na minha frente, outro espelho. Eu já não queria olhar para mim mesmo. Eu estava com medo de pensar que minhas roupas ainda estavam manchadas. Mas em um momento eu olhei e vi algo extremamente impossível. Olhando para o espelho, eu não me vi. Mas ao invés disso,
eu vi o meu amado Deus em meu lugar. Eu estava olhando para ver se eu podia ver, mas não havia nada lá que refletisse minha figura. Apenas meu amado Deus. Suas roupas brancas como a neve eram preciosas. Caí de joelhos diante dele e, chorando, agradeci a ele pelo que eu nunca poderia alcançar por mim mesma. Meu acompanhante me levantou e disse: Olha, eu olhei para a grande planície. Vi muitas pessoas com espelhos na frente deles, que algumas pessoas se importavam e outras não. Ele me disse: vá e diga-lhes o processo. Todos que se importam devem avançar. Corri para a planície e disse em voz alta as palavras que me ordenaram dizer. E aqueles que se importavam começaram a subida com grande sacrifício e sofrimento. E nesse momento despertei e ouvi a voz que dizia: o sujo seguirá sujando-se e o limpo seguirá limpando-se. Que o Senhor os abençoe. Amados, 26 de setembro de 2019. Em sonhos, vi como a adoração a Deus era um mero formalismo e que não era dada a ênfase e o respeito que merecia. Foi-me deixado saber que muito poucos seres humanos reconhecem a importância e o abrigo contra o maligno que ela provê. Foi-me deixado saber que se soubéssemos o que se acontece no culto da manhã e da tarde, não o consideraríamos tão levianamente. Louvaríamos ao Senhor vez após outra e não permitiríamos que a palavra fosse revelada sem que Deus estivesse entre nós. Foi-me deixado saber que quanto mais louvamos a Deus com cânticos de louvor, nosso coração se enche de ternura. Se meditamos nas letras dos hinos cantados, e que após elevar múltiplos cantos ao trono celestial, todo joelho deveria se dobrar diante de Deus em oração, súplica e rogo pela presença do Espírito Santo. Assim, os santos anjos manteriam à distância do altar familiar toda a hoste maligna. E assim, o Espírito Santo, apelando à nossa mente e coração, seriam impregnados os maiores marcos da salvação em cada membro da família, e a verdade fluiria de maneira triunfante em todo o vínculo familiar. Quantos, sem preparar a atmosfera celestial, jogam suas palavras ao vento e o inimigo, que está entre eles, não deixará prosperar a palavra da verdade, não importando quanto seja enfatizada. Fui levada a um lugar onde as mulheres adoravam a Deus, todas com a cabeça coberta, em reverência a Deus, mas seu coração não estava ali. Seus olhos estavam distraídos, suas palavras vãs eram reflexo do seu coração vazio. Isto era transmitido aos ternos e jovens corações que serviam levianamente, demasiadamente. Então, nesse momento me foi dito: fale. Falei e disse: vocês acreditam que estarem com as cabeças cobertas diante de Deus é bom? E responderam: sim. Então, por que a cobrem para que seus cabelos não fiquem sujos e não fiquem despenteados? Com muito cuidado, porém, diante de Deus, tudo isso é vão e superficial. Deus não olhará a hipocrisia da vossa suposta adoração e a repudiará? Nesse momento, todas estavam com seus cotovelos encostados em uma mesa, com suas mãos junto ao queixo. Ao ouvirem estas palavras, elas se espantaram. Continuei falando e segui dizendo: como podem acreditar que é possível educar os pequenos
se vocês mesmas não estão educadas? Em seguida, vi um homem que falava. Foi-me dito que um grupo que havia chegado, momentos antes, eram irmãos de cor, que não foram recebidos bem. Lhe disse: como ousa falar da palavra da verdade, se seu coração é espúrio e manchado pelo racismo? Este homem deixou de falar e foi para um canto do salão. Ali, falamos dos marcos e de como cada detalhe celestial é demasiado importante para a salvação, e que cada vez que a norma é rebaixada e por muitos aceita, será a causa da sua ruína eterna. Vi muitos provocarem e outros estarem atentos ao que havia sido dito ali. Um pouco antes de sair daquele lugar, com os que haviam escutado, continuei compartilhando com grande afinco as verdades de Deus e sua alta norma de salvação. Nesse momento, amados, então despertei. Despertei meditando em todas estas coisas. E enquanto estava acordada, meditando, o Senhor me disse, Jeremias 18 e 19. Queira Deus que cada um de nós saiamos do mero formalismo e que cada um de nós possamos nos dar conta de que tudo que o Senhor nos pede, que o façamos, porque realmente Ele quer. Que através de tudo isso, passemos pelo processo que vai transformar nossas vidas, por seu poder, por sua graça e por sua misericórdia, para que possamos ser aceitos por Ele. Que o Senhor os abençoe. Em 2 de maio de 2020, em sonhos, eu via como muitos jovens, crianças e alguns adultos estavam em uma sala com artigos eletrônicos. Parei diante deles e lhes disse: despertem, a vida é mais do que isso. Não se dão conta? O tempo da preparação está passando e vocês o estão desperdiçando. Eles não prestaram atenção. Roguei, supliquei, minhas lágrimas correram como um riacho entre eles, porém não me escutaram. Saí para fora daquela sala e já fora daquela casa, sob um céu estrelado, eu derramava minha alma a Deus em súplica por aqueles que foram surdos às minhas palavras. Era agonizante saber que o feiticeiro das almas os tinha hipnotizado e sobre eles estava a pena de morte, porque para chegar neste estado, eles mesmos haviam aberto a porta para tão mortal mal. Era angustiante tudo aquilo, e em meu peito sentia grande angústia. Logo escutei um ruído que chamou minha atenção. Olhei para a direita, esquerda, atrás e à minha frente, mas não via nada. Voltei a escutar o ruído. Desta vez, reconheci de onde vinha. Fixei meus olhos e olhei para o céu estrelado. Ali vi, como linhas, cruzando o firmamento, mas essas linhas tinham curvas que subiam e desciam, como a grafia que detecta a magnitude dos abalos sísmicos. As via por todo o céu e chegavam ainda mais longe, onde meus olhos não podiam ver. Disse: Senhor, o que é isto? Me foi dito: venha e veja. Fui levada e vi como todas aquelas ondas, como teias de aranhas, rodeavam a terra. Na minha frente vi o globo terrestre dando voltas e rodeado por aquelas enormes ondas que o envolviam. Pude perceber que onde havia aglomeração de luzes, haviam mais linhas dessas ondas que nos lugares onde haviam menos luzes. Também pude observar que onde não haviam tantas luzes, as ondas não eram contínuas,
mas que haviam espaços prolongados entre elas. Era como se a onda terminasse e muitos quilômetros depois continuasse. Fui novamente trazida para a Terra e comecei a ver comportamentos raros na humanidade. Vi oficiais uniformizados intervindo entre as pessoas. Os ouvi dizerem: o plano funcionou, estão todos transtornados, vamos prendê-los. Então eu disse: ó, por que eles estão bem e não foram afetados? Me foi disse: eles não têm por agora o recebedor. Eu quis perguntar o que significava recebedor, mas rapidamente fui levada para um outro. Vi muitos acamados. Eles não estavam amarrados, porém não se moviam. Estavam vivos porque via que respiravam. Fiquei observando e vi como cada um deles, sua respiração, foi ficando cada vez mais lenta até que deixaram de respirar. E eu disse: ó Senhor, se isso é provocado por essas ondas, como alguém poderá sobreviver? Me respondeu: somente um apego estrito ao meu plano poderá com minha bênção e proteção salvá-los. Me perguntou: como, pois, sobreviveu meu povo no deserto por 40 anos? Quem os guiou, os alimentou e forneceu toda a provisão? Eu, o grande eu sou, respondeu. Essa era a minha parte do pacto entre eu e meu povo. A parte deles nesse pacto era cumprir meus mandamentos, minhas leis e meus estatutos. Hoje faço um pacto com meu povo, para que assim minha vontade seja cumprida neles. Diga que se guardem e obedecer minha vontade, e eu os protegerei de toda potestade maligna. Haverá muita tempestade, violência e grande aflição. Porém, de todas elas meu povo será livrado. Escutem atentamente. Estejam muito tempo debaixo das árvores. Caminhem descalços um tempo considerável. Comam folhas do campo e produtos integrais da terra. Bebam a água que eu dou a vocês, e não a que provém dos homens. Descanse bem cedo cada noite. Vocês são o sal da terra, e se este desvanecer, com o que será salgada? Se lembram disto? O sal, o mineral mais precioso da terra, junto com o líquido mais precioso, manterá a vossa saúde mental nesta hora. Usem o sal cru, como os dou. Repitam e memorizem os salmos. Isso afugentará a depressão mental. Trabalhem ao ar livre e se regozijem na tranquilidade da minha natureza. Escutem o cântico dos pássaros e meditem em quem cuida e prove o que precisam, e provê o que precisam. Desfrutem do vento fresco e suave que acaricia suas bochechas. Logo estará entre vocês o homem do pecado, aquele que com a língua enganosa e mentirosa seduzirá o mundo inteiro. Estejam apercebidos, pois a batalha final se aproxima. Somente debaixo das minhas asas estarão seguros. Se aproximem de mim e me aproximarei de vocês, e farei por vocês mais maravilhas das que fiz no Egito, para libertar o meu povo. Estes para uma herança passageira, mas agora será tanto para aqueles que venceram, como para vocês, uma herança incorruptível, eterna. Descansem brevemente agora e aumentem a vossa fé em mim, porque muito em breve vossos pés não terão por um tempo repouso até chegar em Canaã. Humilhem-se, aflijam vosso espírito, peçam ao Deus da colheita que retire toda a maldade de vossas vidas, para que assim vossa alegria seja completa e a minha salvação seja concedida. Qualquer que vier a mim com um coração indivisível será aceito. Se estremeçam e não pequem.
Meditem em vossas camas, se calem e confiem somente em Jeová, porque no Senhor está a fortaleza dos séculos perpetuamente. Vivam em estrita santidade, porque eu sou santo, e sem mim nada podeis fazer. Em mim não há desvariação. Palavras fiéis e verdadeiras do Senhor. Paz a todos vocês. (24 de fevereiro de 2021). A palavra do Eterno veio a mim dizendo: meu povo pereceu por causa do conhecimento. Não porque não existia, mas porque eles não o quiseram. Estes serão culpados diante do julgamento por terem rejeitado as bondades do céu. Vez após vez falaram a Jerusalém, e durante 7 anos aquele peregrino andou pelas ruas, sendo escutado, mas não ouvido. E hoje não é diferente. Ouvem e não escutam, escolhendo entre todas as supostas opções que eles mesmos se forjam. Como então eles dizem: nós servimos a Deus, quando eles não me conhecem? E eu os conheço e vejo suas obras, que são sua própria conveniência e altivez de espírito, a arrogância humana que clama apenas por eles, quando vislumbra um pouco do que está por vir, vivendo vidas efêmeras, incapazes de deixar crescer nem um fio de cabelo na cabeça. Vivem como pavões e têm bocas grandes de cachorro, gritando: eu conheço Deus e você. Acreditados em sua própria opinião, eles estão enganados e enganando a muitos. E apesar disso, sim, multidões o seguem. Acaso eu não fiz o ser humano? Não sei como funciona o seu cérebro e o seu raciocínio? Por que você finge na minha presença e torna meus sábados, feriados e luas novas abomináveis diante dos meus olhos? Sua falta de respeito é seu viver diário. Você quer encobrir isso nesses dias e eu não consigo olhar para que meu furor não se acenda. Desavisados, fanáticos de suas próprias ideias que os levarão à perdição. Vocês rebaixam a norma em vez de elevá-la em sua vida e não tremem ao fazê-lo. Teus raciocínios incapazes de ver a verdade como ela é, eu te isentarei da eternidade e você não sofrerá por isso. Você brinca com o efêmero e o cuidado como uma pérola de grande valor e você não sabe que tudo o que seus olhos conseguem ver será desfeito. Você não sabe que tudo é efêmero? Você não sabe que somente dando frutos dignos de arrependimento você herdará a vida eterna? Você vive para si mesmo, pensando apenas no seu deleite, e acha que assim será coroado de glória? Por si mesmos, não pode fazer o bem, mas você me coloca de lado. Eu vejo quantos hinos você canta, quantos versos da minha palavra você memoriza, e vejo quão pouca atenção você dá aos meus profetas. Dia após dia há tempo para seus planos, e você vive para eles, e eu não estou lá. Quantas vezes você ora de joelhos quando pode fazer isso? Será que o falar um com o outro está de acordo com minhas palavras e o meu exemplo? Você se esconde dos seres humanos para dar uma aparência de piedade, e isso não vai te salvar. E você anda descaradamente diante de mim e de minhas testemunhas. Cala na verdade e fala na mentira, preparando rede às minhas palavras para que outros caiam e sejam culpados da morte, como tu serás. Agora, povo, se levanta e não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Refugiem-se em mim e não te esconda com a indolência. Afasta-te, vira o teu ouvido e os teus olhos
Não olhe para os seus caminhos, não cobice os seus bens, porque tudo será para eles estopa, e ninguém que seguir os seus passos será salvo. Retornem para mim e sejam puros, e somente lá vocês encontrarão descanso para suas almas. Não vá atrás deles, que depois de conhecerem a verdade, e esta ser provado ante muitos, hesitam em ouvir espíritos enganadores e doutrinas de demônios que serão proclamadas por todos. Vivam a sua própria experiência. Em verdade vos digo que ninguém que ouvir isso será desculpado em meu reino, porque em verdade vos digo, um dia de choro e gemidos, e sem consolo será o dia em que muitos acreditarão que estão salvos e a primeira praga os invista. Haverá grande lamento, terror e choro, e não haverá mais escapatória para eles. Dia de cobrança e não de oportunidade, um dia de separação total e não de coleta, um dia de alegria para os fiéis e de grande amargura para os infiéis. Muitos acatam dever por medo e não por convicção, e não sabeis que a eficácia disso é nula? Um foi aquele que sofreu por você, e você não quer sofrer por ele? Com tudo isso, até mesmo minha misericórdia se estende à alma penitente, que luta diante de mim para fazer minha vontade. Escuta, povos e nações, o Eterno olha para as tuas inclinações e a balança dá a medida certeira. Acaso não pensais que há um julgamento em que cada um dos seus casos será examinado e não haverá ninguém presente? Acaso os seus pecados que estão em seus membros não te fazem tremer diante da minha presença? Eu me aproximei de vocês com minhas palavras por alguns anos antes desta última geração, e vejo quem as expõe e quem as recebe. O expoente é ofendido, açoitado, injuriado, e muitas vezes sua força o abandona, suportando grande reprovação e rejeição de muitos que continuam em seu próprio caminho. Amaldiçoado por muitos, abençoado por outros, ele busca o bem de todos por meio da verdade, mesmo que receba açoites por eles. Eu vejo e tenho visto como meus profetas de antigamente também sofreram por minha causa. Mas ai daqueles que os fazem sofrer, porque vivo eu que para esta hora foi escolhido desde o ventre de sua mãe, e grande tribulação sofreu desde a concepção, vivendo grandes privações, muitas durezas. Resolveu me seguir aonde quer que eu fosse, e assim hoje ele veio levantar minha voz entre vocês, mas muito de vocês o consideram vil e não recebem as palavras de sua boca. Seus pensamentos tolos dizem: Deus não fala, ele não ouve e nem vê. Impiedosos, como as nações da antiguidade, eles denigrem e oprimem aquele que é a minha voz entre o povo. Eles o privam de ajuda, cercam-no de adversidades e o privam de pão, segurando o que ele não usa e cuidando do que é útil para eles. Era de se esperar, porque assim foram com seus antepassados, e não podem ver que minha voz ainda é ouvida nesta última geração, por amor ao meu nome. Dê ouvidos e agora escute. Ore e jejue, porque grande violência se levanta naquele que afirma ser meu povo. E ali os provarei, e minha voz ficará em silêncio por um momento, e meus olhos esquadrinharão as profundezas de sua mente e coração, e lá verei de perto, e eles serão conhecidos como os conheço. Então voltarei a falar, para guiar meu rebanho real para pastos seguros. Estas foram as palavras que recebi do Eterno, e as transmito fielmente a cada um de vocês. Que o Senhor nos abençoe.